Olá, uma ótima tarde para você. É tarde de quinta-feira, estamos aí no mês de março, mês da mulher, mas o Falando de hoje é deles. Vamos conversar com os jovens empreendedores. Eles que são jovens e se arriscam e muito em várias áreas da nossa sociedade. Primeiramente, deixa eu apresentar aqui o Fábio Braga. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. O Fábio é advogado, é empresário, é jovem, está à frente aí, trabalha muito e vai contar um pouquinho como é que é essa experiência de se lançar nesse mercado, né, tão competitivo e ainda se manter sempre atuante, contemporâneo, ligado nas tecnologias, na área da advocacia e também na área que ele atua como empresário. Conosco também o Joel Fernandes. Tudo bem, Joel? Tudo bem. Tudo jóia. O Joel é autor do livro, olha só, eu vou mostrar o livro daqui a pouquinho, Eu Quero Ser Empresário Rico. É isso, Joel? É isso mesmo. E tem uma lógica para esse título. Por quê? Todo empresário não é rico? A gente vai conversar a respeito. Ainda mais que tem vários empresários aqui. Conosco também, né, minha listinha, o Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Tudo jóia. O Marcos tem uma história bem curiosa também que a gente vai ficar sabendo. É sócio proprietário de uma editora da Books. Sim, editora né? Digital Books. É sobre Tol? Na verdade, a gente trabalha com as duas linhas, mas o nosso foco é digital. Tá. Então, segura um pouquinho que a gente vai conversar mais daqui a pouquinho aqui no nosso Falando. Conosco também, né, o Gabriel Bonato. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Tudo jóia. O Gabriel é empresário, juntamente com mais 3, né? Sim, sim. À frente aí de agroindústria, agronegócios. Tem muito para contar pra gente, né, Gabriel? E conosco também, primeiro e segundo blocos, esse time, né? O Joel continua com a gente o programa todo. E no terceiro e no quarto blocos, o Kim Mendes e também, né, o Gustavo Bacelari vão estar conosco, também são jovens empresários. E conosco aqui também hoje tem o Dr. Fabrício Ferreira, hein? Vamos juntos? Nosso Falando já está no ar. Bacana, né? Você fica imaginando, né? Por que será que o meu filho vai ser quando crescer, né? Fizeram essa pergunta para vocês quando vocês eram assim pequenininhos? Como é que é? Joel, Gabriel, Marcos, sabe? Claro. E vocês estão acertando na profissão? Era o sonho? Né? Na minha época tinha 3 profissões possíveis: ser engenheiro, médico, advogado. Por opção de ser engenheiro. Certo. Aí eu me formei, fiz engenharia e tal, etc. Né? Daí depois os tempos mudaram, daí eu virei marqueteiro. Marqueteiro. Aí agora filósofo. Mas tem área para tudo, né? Hoje em dia está tudo muito aberto. Tem né? muitas oportunidades. Né? O mercado ele é bem grande, né? Para quem quer empreender e para quem quer crescer. E por falar em bem grande, no caso, por exemplo, vocês na área da agroindústria, né? Sim. Tecnologia voltada para essa área. Para essa área mesmo. Tá, e como é que vocês... Né, como é que deu esse insight, né? Esse start? A gente estava no... porque 3, no caso, eu mais 2 sócios, a gente estudava no IFSC, né? Antiga escola técnica, né? E a gente pensou, conversando, vendo, a gente pegou e viu uma oportunidade, né? Daí a gente foi inscrito no prêmio Técnico Empreendedor do Sebrae, né? Que é importante esse tipo de prêmio. A gente se inscreveu lá, e acabou ganhando o prêmio, né? Que foi agora recente, né? Não, foi no de 2008. Isso no comecinho. No comecinho, 2008, né? Certo. Então, com isso, a gente foi importante para a gente ganhar um certo conhecimento e mais ou menos maturação, né, para entender, né? Logo após isso, a gente escreveu um projeto piloto, né, que foi do Sinapse, que é um programa da Fundação 7, que é da universidade, que visa buscar ideias inovadoras para, no caso, formalizar empresas, né, alguma coisa desse Tudo tipo. Sozinhos, assim, buscando orientação no Sebrae, coisas assim. Sim, daí, mediante isso, a gente escreveu, chegou até o fim, né? Tanto que a gente conseguiu chegar entre as 10 empresas que fizeram parte desse Sinapse piloto. Pois é, mas a Ceres, que é a empresa de tecnologia, né? De agrotecnologia, mas ela é nacional, ela é a sede aqui em Florianópolis e abastece o país todo? Não, ela é nacional mesmo, é empresa nacional, né? 100% brasileira. Né? No caso, sociedade, 4 pessoas, né? Que a gente pegou e identificou uma oportunidade, né? Que é uma oportunidade crescente, que é a agricultura de precisão. Sim. Que é uma área que, hoje em dia, muitas empresas que focam nisso são empresas internacionais, né? De outros países, né? Então, a gente identificou que existia uma oportunidade nacional, né? Então, que valia a pena pegar e, a partir disso, construir um projeto de empresa, né? Até no livro, deixa eu já mostrando essa oportunidade, né? Que todos aqui têm uma sacada muito legal, né?
Como é que é realmente, Joel, ter uma sacada em relação ao mercado? Por exemplo, puxa vida, está saturado entre aspas, mas como é que eu posso fazer a mesma coisa que todo mundo conhece diferente? Assim, De uma forma inovadora. A questão da oportunidade a gente consegue identificar quando a gente, por exemplo, identifica que existe uma demanda reprimida, por exemplo, né? Então tem alguma coisa que as pessoas estão procurando muito e não existe. Então essa é uma maneira segura de saber que existe ali uma oportunidade de mercado. Perfeito. A outra maneira é como a Séries fez. Por exemplo, pergunto para as pessoas isso, ou tu vai mapeando o mercado. Você tem que ficar atento, né? Não, mas essa é uma pergunta interessante que tu fizesse. Porque as pessoas às vezes chegam lá conosco, conversar conosco, e assim, em busca, por exemplo, de uma oportunidade. E a gente dá a seguinte informação. Todas as informações disponíveis que as pessoas precisam, de fato, está no mercado. O que a pessoa precisa fazer, efetivamente, é aprender uma coisa que no nosso país, às vezes, soa restritivo, mas é especular. Tem que especular o mercado, um negócio, uma oportunidade. Não tem muita vergonha, né? Isso. Às vezes são dicas simples. As pessoas chegam assim, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, quanto é que fatura uma loja, quanto é que é o rendimento, o lucro, etc., de uma loja, por exemplo, de, sei lá, de confecção. Por exemplo. Daí ela tem mais ou menos uma ideia na cabeça. Isso não é difícil de descobrir. Se tu te postar em frente à loja, não precisa nem ir lá perguntar para o dono. Se tu te postar em frente à loja e verificar, sabe, o preço médio dos produtos praticados ali, e tu fica lá uma semana na frente da loja, por exemplo, e vê quantas pessoas entram, quantas pessoas saem, e se ela sai com um pacote na mão, por exemplo, tu tem como estimar, com uma certa assim, aproximação, quanto é que, por exemplo, é o faturamento daquela empresa. É uma pesquisa de campo mesmo, né? É de botar o pé no mercado. Mas isso que eu estou falando, assim, não é uma questão que as grandes empresas também fazem. Só que elas contratam empresas especializadas para fazer isso. E vai lá, a gente conta, tal, etc, etc. É dessa maneira. Entende? Mas as ideias também surgem, às vezes, de insights, né? São coisas que acontecem frequentemente, aí posteriormente você faz uma pesquisa, né? Isso acontece. Mas como assim, Marcos? Por exemplo, às vezes você tem uma ideia, você percebe em um determinado, no momento X, uma oportunidade que você vislumbrou naquele momento. E posteriormente você vem pesquisar se aquilo realmente é algo factível. Então aí é um insight que a gente chama que acontece muito com o empreendedor, né? Porque até o exemplo que o Joel falou, você já está lá na prática, visualizando a coisa real. Mas isso é uma coisa real, mas às vezes isso acontece posterior a um insight. Mas assim, só para contribuir, o que o Marcos está dizendo é quando acontece assim, a pessoa ter uma, digamos assim, uma ideia que é uma inovação que é radical. Então, nesses casos, é um estalo que não existe no mercado, então daí tu não tem as informações no mercado. Aí precisa de alguma coisa mais complexa, às vezes nem dá para pesquisar, às vezes tu tem que fazer realmente por tentativas, colocar no mercado, ver como é que o mercado responde. Né? Isso. Por exemplo, no caso deles, da Books lá, eles têm uma editora que é muito inteligente. Entende? E foi, muito possivelmente, numa dessas insights que eles tiveram, não é isso, Marcos? Então, é uma coisa que não existe no mercado. Então, na verdade, você não tem como fundamentar isso. Você não tem como tirar... argumento, né? Você não tem dados concretos sobre isso porque é uma coisa nova. Então, algumas ideias surgem a partir de ideias, estalos que você tem. Mas quer ver uma coisa, Marcos? Olha só, você tem 21 anos, né? O Gabriel 26. Tem 26, né? O Fábio tem 29, né? Essas questões assim, o Joel tem 25. Eu sou mais jovem. Então, assim, como a gente está percebendo, todos vocês tiveram esse insight. No caso, por exemplo, o Fábio. Fábio, você trabalha vinculado a duas situações. É uma construtora... De um escritório de advocacia. E um escritório de advocacia. Na verdade, a construtora veio com toda a informação que eu tinha, a carga de informação do escritório de advocacia. Porque eu notei que o mercado ele tinha grande deficiência, e tem em Florianópolis, de informação na construção civil, inclusive da lei de incorporação. E acabei enxergando um nicho de mercado que eu já usava no escritório para empreender aqui. Os amigos acham que vocês são meio visionários, assim? Mas... Loucos, inclusive. Loucos, A palavra eu acho idealista, não? Idealista, tem essas palavras? Sim, tem alguma coisa desse tipo. Né, Joel? Né? Porque assim, puxa vida, mas lá na frente, quando vê a coisa fazer sucesso, e aí, o feedback, como é que é? Muda um pouquinho, né? Quanto tempo levou, por exemplo, no caso de vocês, dentro da a gente começou com o projeto em 2008, né? E foi correndo, né? Conseguindo esses prêmios, e alavancando a empresa, né? E também ganhando conhecimento, né? Com a ajuda do Sebrae também, que a gente teve algumas consultorias que a gente conseguiu também. Claro. Projeto que alavancou a empresa a ter uma ideia de como funciona realmente o mercado, para ter a informação correta, para agir, né, corretamente, né? E dá medo de agir corretamente, ou agir no escuro, no impulso? Porque o Marcos falou que não tinha base, né, para montar. Quando que foi você criou a Books? Na verdade, eu criei a Books quando eu tinha 17 anos.